Olá a todos, Deus os abençoe com muita graça, com muita presença do Senhor, com muitos frutos nesses dias. Deus tem nos falado muito sobre ir para a rua, sobre ter uma vida de evangelismo. Nós somos discípulos de Jesus e discípulo de Jesus não é apenas obedecer Ele aqueles quesitos de santidade, como a gente encontra no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6 e 7, mas ser discípulo de Jesus abrange muito mais no que se refere à obra de fazer outros discípulos. O currículo de Jesus era o seguinte: Jesus tinha uma vida santa e Jesus pregava o evangelho do reino e Jesus curava toda sorte de enfermidades. Ele começou a fazer isso por toda parte e chegou um momento que ele viu que eram multidões e multidões como ovelhas sem pastor e teve compaixão delas. E ele chamou 12 discípulos e formou esses 12 discípulos e os enviou para isso, para pregar o evangelho do reino e para curá-las, para abençoá-las. Depois ele enviou 70, depois nós vemos Mateus 28, 19 e 20, a ordem de fazer discípulos de todas as nações deste modo. Então, fazer discípulo, ou ser discípulo, na verdade, ser discípulo é muito mais do que estar em quatro paredes, orar, meditar, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, mas é levar outras pessoas a Cristo, batizá-las e formá-las. Então, estamos animados com isso, estamos buscando proclamar a palavra. E eu queria trazer aqui 4 vídeos compartilhando um pouquinho sobre evangelismo, trazendo dicas e noções de como evangelizar. Como evangelizar? O que falar para as pessoas? Como se aproximar delas? Como abordar alguns temas? Ok? Então que Deus nos abençoe. Estou pedindo muita graça do Senhor para ajudar de alguma forma com o Espírito Santo. E peço que o Espírito Santo abra a mente, abra o coração de vocês e que todos vocês sejam usados pelo Senhor e que muitas almas se convertam a Ele. Amém? Então, queria começar com a pergunta: o que é evangelizar? Bom, como evangelizar? Então, o que é evangelizar? Evangelizar é falar do Evangelho de Jesus, é falar do governo de Deus na vida do homem. E alguns temas importantes a serem abordados. Nós vamos abordar aqui 4 temas importantes. No primeiro dia nós vamos abordar sobre o tema da criação. No segundo dia nós abordaremos o tema da queda do homem. No terceiro dia nós abordaremos o tema da redenção. E no quarto dia nós abordaremos o tema da consumação de todas as coisas. Isso, se resumindo, é o Evangelho. E evangelizar é falar do Evangelho para as pessoas. Lembrando que Evangelho, o Evangelho também é uma ordem. É uma ordem. Se resumindo, o Evangelho é: se arrependam, pois é chegado a vós o reino de Deus. Um chamado ao arrependimento não é um convite, é uma ordem, é um mandamento. E nós temos que nos aproximar das pessoas e deixar claro que Jesus é o Senhor e que Jesus não pede nada a ninguém. Pelo contrário, Ele ordena, Ele é o dono de tudo. E quando a pessoa não obedece ao Evangelho, ela está em desobediência. Então vamos, como evangelizar? Então, eu começo me aproximando da pessoa. Eu acredito que a primeira coisa que nós podemos e devemos fazer é ouvi-la, é conhecê-la, é ter o primeiro encontro, um encontro mais informal, mais tranquilo, e vamos deixar essa pessoa
abrir seu coração, falar o que pensa, ver se ela tem algum histórico religioso, denominacional. Nós vamos primeiramente ouvi-la, conhecê-la e vamos depois abordar um tema. E o tema sobre o propósito do homem, o propósito da vida do homem. Normalmente eu pergunto a essas pessoas, aquelas perguntas que todo mundo faz ou já fez na vida. Quais são elas? De onde viemos? Para onde vamos? Fomos para outro planeta? Para onde nós vamos? Quem sou eu? O que é a vida mesmo? Para que fomos criados? Se é que nós fomos criados? Qual o propósito? Qual o sentido de tudo? Qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo na vida? A vida após a morte? Deus existe? São perguntas que as pessoas fazem, têm na cabeça, e são perguntas que eu normalmente começo questionando essas pessoas e aguardo o retorno delas para ver o que elas pensam a respeito disso. Eu simplesmente as ouço, não comento nada a respeito e busco no Espírito Santo direção para que Deus vá me direcionando nas minhas próximas palavras. Porque cada evangelismo, apesar de que eu estou aqui dando algumas dicas, cada evangelismo ou cada pregação é de um jeito. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu abordo a essas perguntas que eu faço a resposta clássica que nós encontramos nas escolas, nas faculdades, ou seja, na ciência. O que ela explica sobre a vida, sobre tudo na vida? Ela diz que nada pode ser explicado ou provado. Viemos do acaso, nossa vida não faz sentido, e após a morte simplesmente deixamos de existir. Eles não podem provar a existência de Deus, então para eles, para a ciência, Deus simplesmente não existe, e por isso não há propósitos na vida. Somos fruto do evolucionismo, somos fruto do acaso, de uma bola de bilhar que explodiu e criou todo o universo. Doidice, né? Quem lembra, na quarta e quinta série, há um ciclo da vida de Galileu Galilei, que era um cientista famoso, que ele dizia que o ciclo da vida é simplesmente nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então a pergunta é, depois disso, depois que envelhece e morre, o sentido da vida é apenas nascer, crescer, ter filhos, casar, trabalhar, envelhecer e morrer? Talvez alguns consigam até conseguir fechar esse ciclo aqui. A maioria nem consegue concluir esse ciclo. Alguns nascem, mas nem crescem. Imagine um cara na favela do Rio de Janeiro, por exemplo. Há muitos casos que eles nascem, mas torcem para crescer e pedem a Deus que consigam sobreviver em muitos países da África, enfim. Então o sentido da vida é isso, e mesmo que eu envelheça e morra, e depois da morte, qual o sentido de todas estas coisas? A grande contradição da ciência é que a própria teoria do evolucionismo ela é brilhante, a própria teoria do naturalismo ela é brilhante. É a ideia de que há um controle, a ideia de que não há nada no universo sem sentido, de que todas as coisas têm um propósito na biologia, no universo. Por exemplo, até hoje o ser humano não explica a mão, os cientistas não conseguem explicar a mão de um homem, como foi criado, mas eles reconhecem que não há máquina tão incrível como o próprio ser humano.
As cores das plantas têm um sentido, a cor dos céus tem um motivo, porque a água do mar é salgada, tem um motivo, né? Para quem não sabe, a água do mar é salgada, ela serve como um controle térmico para a terra. Então, todas as coisas no universo possuem sentido. Mas a questão é, todas as coisas na biologia, no ser humano, nas plantas, nos animais, têm um sentido, mas como que você acha um relógio suíço em um passeio da rua e você diz que ele veio do acaso, ele não tem propósitos? É sem sentido nenhum, é contraditório. O ser humano, com sua limitação, ele criou, por exemplo, um computador, ele cria uma televisão. Ele não criou sem motivo, sem propósito. Ele criou a televisão para gerar imagem e som. Então, para que o homem foi criado sem propósito? Quem o criou? Quem foi essa mente tão brilhante que o criou? A própria ciência se contradiz, dizendo que a força da evolução é que o ser humano, ou todo ser vivo, ele evolui para se adaptar. Então há complexos organismos, complexos sistemas para essa adaptação. Isso é brilhante. Se fosse isso, se for verdade, isso é brilhante. Quem projetou tudo isso? Se a evolução for verdade, quem projetou tudo isso? Então é contraditório. Então a ciência não explica nada. Então nós temos que nos aproximar das pessoas, se ela tem problemas na cabeça contra a ciência, e mostrar que a ciência ela é cega, ela é louca, ela é demoníaca em muito sentido. E trazer a resposta da Bíblia. Qual a resposta da Bíblia? Deus criou o mundo com um propósito. Não há nada sem propósitos. O propósito do homem é servir a Deus que o criou. Então nós vamos abordar o tema da criação. A criação do homem. E pegamos dois textos clássicos, para mim já é o bastante para falar com ela sobre esse tema, que é Gênesis 1, 26 a 28 e Efésios 1, 4 e 6. E o texto de Gênesis 1, 26 a 28, você vai estudar e vai ler com ele, vai mostrar que Deus nos fez a imagem dele conforme a semelhança dele. O homem foi feito santo como ele, perfeito como ele. Então o propósito da vida, o propósito da criação é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. E nós pegamos o texto e que segue no versículo 28, e que Deus abençoou e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então Deus fez o homem, fez a mulher, um casal de pessoas à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de ter uma família que se multiplicasse, frutificasse e enchia a terra. Ao ponto de ele dar um dom, uma bênção para o homem: frutifiquem, multipliquem, enchem a terra e dominai. Então Adão e Eva teriam filhos, e os seus filhos seriam como? A imagem e semelhança de Deus. Como diz o texto de Efésios 1, 4 a 6, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você pode continuar o texto, que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Ok? Então, o projeto de Deus, nós fomos criados para sermos iguais a Jesus. Sermos perfeitos, sermos santos, sermos irrepreensíveis. Então esse é o propósito do homem. Então, o primeiro encontro seria sobre isso. Eu acho que você não pode gastar muito tempo, usar muitos argumentos
ler muitos textos, porque a mente das pessoas estão cheias de informações, estão cansadas, elas estão contaminadas por muitas coisas, o pecado endureceu a mente, o entendimento. Então, vá com calma, fale 30, 40 minutos no máximo, e por fim, simplesmente pare a pregação, só, ao menos que o Espírito Santo dê uma ordem clara de fazer outra coisa, mas pare e ore por ela, ore, profetize, declare a salvação naquela casa. Por último, só faça uma pergunta para você continuar no próximo dia. A pergunta seria, se Deus criou o homem desta forma, com esse projeto, será que todos os homens continuam hoje perfeitos? Todos cumpriram o propósito de Deus? Bom, se cumpriram, se todos são perfeitos, então por que existe o mal nesse mundo? Então você faz uma pergunta, deixa essa pessoa pensando sobre isso. E essa pergunta aqui final eu acho interessante para você abordar para o próximo dia. Por que existe o mal no mundo? As pessoas questionam, uma das maiores dúvidas, sofismas, é sobre isso. Se Deus existe, por que existe o mal no mundo? E é um momento certo para você abordar o tema do livre-arbítrio do homem. Que Deus criou o homem desta forma, como já falamos, mas o homem tem escolha. O homem ainda é livre para decidir qual caminho seguir. A pergunta é, por que Deus? Claro que isso vamos abordar no segundo dia, mas queria só terminar com isso. Por que Deus então não destruiu o homem quando o homem pecou e veio tanto mal ao mundo, né? Primeiro, a primeira resposta é que Deus é soberano. Deus tem seus planos, seus projetos, e não posso explicar, como disse Moisés, as coisas claras cabem a nós, as coisas ocultas é para Deus. Mas o segundo motivo é que Deus deu uma bênção, um dom para Adão e Eva, que eu já li aqui no versículo 28 de Gênesis 1, que foi: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus deu esse dom, Deus deu esta promessa, que eles iam multiplicar, frutificar, encher a terra. Então não era o pecado que poderia destruir a promessa de Deus. Amém? Então surge o mal no mundo através de uma escolha voluntária do homem por cometer pecado. Mas depois continuamos com dicas, com sugestões de como pregar, como evangelizar. Então, que Deus te abençoe.